Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola amigos, ¿cómo están? Está comenzando Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Bienvenidos. Mi nombre es Diego Preciado, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana y me desempeño como gerente regional de servicio técnico de Cobb para Colombia desde el año 2019. He desempeñado el cargo de servicio técnico desde hace aproximadamente 13 años y tengo experiencia en esta área desde aproximadamente el año 1999, ya un tiempo atrás. He trabajado en diferentes cadenas, en diferentes sectores de esta cadena. He trabajado en reproductoras, pollo de engorde, incubación en el área de soporte técnico. Y pues obviamente este tema es muy grande y uno nunca termina de aprender. Es por eso que decidimos, y Cobb ha hecho un esfuerzo muy interesante para que tengamos este tipo de canal de comunicación. Pero antes de comenzar nuestra charla del día de hoy, es importante recordar que si les gusta el Cobbcast, pueden seguirnos en las principales plataformas de audio, así como en nuestro canal de YouTube. Y no olviden activar la campana para que sean notificados cada vez que se emita un nuevo episodio. En esta temporada estamos abordando temas y despejando sus dudas sobre pollo de engorde. Y en este sexto episodio de nuestra temporada de pollo de engorde, vamos a hablar de reducción de costos en la producción de pollo. Y para eso tenemos un invitado muy especial. La persona que me acompaña hoy es el doctor Víctor Hugo Brandalize, y pues esperamos que realmente sea muy fructífero para todos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Diego, todo perfecto. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. Y es un placer estar aquí con ustedes. Es muy interesante ese sistema de comunicación, porque es una cosa nueva para nosotros. Entonces, es una oportunidad para que podamos estar muy cerca de ustedes con relación a esta discusión. Bien. Mi nombre es Víctor Hugo Brandalize, yo trabajo en Cobb há más de 7, 8 años, y yo trabajaba en Grupo Tyson antes, entonces estoy en esta compañía há más de 15 años, y mi responsabilidad es na área de soporte técnico internacional e focado principalmente na área de nutrição. Entonces yo estoy siempre en contato con muchos de ustedes para tentar encontrar oportunidades para melhorar a performance desses produtos que temos, e também hoje e muito mais em este momento tentar bajar o custo de produção. Excelente, Víctor, muchísimas gracias. Este tema es muy interesante porque es indiscutible que a nivel mundial, pues todos los sistemas de producción en avicultura, en nuestro caso específicamente buscando el desarrollo de pollo de engorde, de carne de pollo de engorde, pues ha venido cambiando de una manera sustancial, buscando obviamente mayor eficiencia, tanto zootécnica como en costos. Es por eso que la evolución genética siempre trabaja en desarrollar un producto que sea mucho más eficiente, tanto a nivel de producción como a nivel de costo, y estas modificaciones van acompañadas de muchas estrategias diferentes para llevar a cabo una producción eficiente, que obviamente envuelve un factor tan importante en la producción como es la nutrición. En ese orden de ideas, Víctor, ¿cuál consideras tú que es el impacto de la evolución genética en la composición actual de las carcasas de las aves? ¿Y qué efectos nutricionales dentro de los animales debemos tener en cuenta que se van a presentar a lo largo del tiempo en estos desarrollos innovadores? Diego, essa é uma pergunta muito interessante. Sempre os nutricionistas dizem que nós estamos retrasados com relação ao novo paquete genético que temos. A pressão de seleção que as companhias fazem, ela sempre foi muito forte com relação a rendimento de carcaça, conversão alimentícia, ganância de peso, qualidade de emplume. São essas características que as companhias pressionam muito forte, sempre.
Devido ao aumento dos custos nos últimos anos, as companhias estão... Vocês sabem, por exemplo, que todos os anos teníamos uma melhoria em relação à conversão alimentícia de como 0,02 pontos todos os anos. E tinha uma ganância de peso de 50 gramos para a mesma idade. Pero, devido a esse aumento de los custos, as companhias estão pressionando muito mais essas características de conversão alimentícia, de ganância de peso e de rendimento de canal. Bem, nós hoje sabemos que os pollos de engorda que temos hoje têm menos graxa do que os pollos de engorda que tínhamos em passado. Por quê? Porque como estamos melhorando muito o rendimento de carcaça e a conversão alimentícia, o gasto energético para depositar graxa é muito grande. Então, pollo que tem bom rendimento de carcaça, pollo que tem uma boa conversão alimentícia, ele não tem normalmente uma boa deposição de graxa. O pollo que temos hoje tem menos graxa do que o pollo que tínhamos em passado. Então, alguns clientes dizem, mas por que está aumentando a deposição de graxa no pollo de engorda? Normalmente porque as companhias aumentam o peso de faena, o peso de processo. Um pollo mais pesado tem mais graxa do que um pollo mais pequeno. Então, esta é a característica importante. Pero se comparamos um pollo de hoje, com 3 quilos, com um pollo de 2, 5 anos, 10 anos atrás, de 3 quilos, esse pollo de hoje tem menos graxa. Isso é bueno para o pollo, pero isso é malo para a reprodutora, porque nós sabemos que a reprodutora necessita de uma certa deposição de graxa para que ela pueda empezar a reprodução. Então, este é um ponto importante. Então, pero a reprodutora que temos hoje, então, porque a pergunta é, como uma reprodutora que tem menos graxa hoje, tem pico de produção de 88%, 90% de pico de produção? Porque a reprodutora também cambiou um pouco o metabolismo dela. Então, essa reprodutora hoje utiliza também grande parte da pechuga como uma fonte de nutrientes para essa reprodutora. Então, na fase, quando ela começa a produção, hasta 40, 45 semanas de idade, a pechuga é muito importante para ela. Por isso que o flashing, quando o Diego e esses amigos todos dizem, você tem que ter um bom flashing essa reprodutora antes de começar a produção. Porque este flashing da pechuga, essa característica da pechuga é muito importante para manter uma boa produção. Bem, aí as coisas cambiaram, porque se essa reprodutora tem menos graxa e se esse pollo de engorda tem menos graxa e tem mais pechuga, mais rendimento de carcaça, as necessidades dos nutrientes também cambiaram em aminoácidos e energia. Excelente, Víctor. Y te agradezco mucho la observación porque a nivel de campo es una consulta que vemos con muchísima frecuencia. Nosotros siempre, especialmente con COP, hemos hablado muchísimo de una muy buena conformación del animal arrancando producción, como tú lo comentas. Esa conformación, pues obviamente se traduce en una característica de pechuga muy bien establecida para la edad que el animal tenga, especialmente, como tú bien dices, hasta la semana 40. Antes se pensaba que si un animal estaba con una conformación de pechuga, digamos, bastante bien estructurada, esta pechuga le iba a robar recursos de energía y la producción o el emplume no iba a mejorar. En el caso de COP eso no sucede. Entonces es interesante la observación que tú nos hiciste, porque realmente la pechuga en este momento del desarrollo genético de nuestras aves, por lo menos hasta la semana 40, sí funciona como una fuente también de nutrientes para el animal. Entonces te agradezco muchísimo la observación, porque realmente es algo que vemos con mucha frecuencia a nivel de campo. En ese orden de ideas también, Víctor, ¿tú qué nutrientes consideras que tienen el mayor efecto sobre el costo de las dietas a nivel de los animales? Entonces, los nutrientes más importantes con relación al costo de las dietas son, lo primero es la energía. Ese es el nutriente más caro. Lo segundo es la proteína y los aminoácidos. Y normalmente lo tercero es fósforo. En algunas compañías que tienen, como en América Latina, tiene pigmentación, lo pigmento también es un nutriente caro, o ingrediente en esas condiciones. Bien. Entonces,
Como a energia, e por que a energia é um nutriente, um nutriente importante para essas aves também? O que ocorre é que os pollos de engorda em especial, como eles estão cambiando a composição da carcaça e eles têm muito mais pechuga hoje, os pollos de engorda não são tão sensíveis mais à energia nas dietas, em especial hasta as 3 semanas de idade. Nós já fizemos muitas avaliações. Em algumas avaliações cambiamos hasta 100 quilocalorias, e não encontramos diferença na performance, na ganância de peso e na conversão alimentícia desses pollos hasta lá os 21, 25 dias de idade. Depois dos 25 dias de idade, esses pollos começam a ser um pouco mais sensíveis à energia. Pero a pergunta é essa: este pollo é mais sensível à energia, pero paga o custo, essa energia, este aumento de energia nas dietas, paga o custo de produção? Porque há muitos trabalhos que demonstram que, se você tem um nível de energia baixo e você aumenta um pouco o nível de energia, ocorre uma redução na conversão alimentícia. Quando você tem um nível alto de energia e você aumenta mais a energia, normalmente não ocorre uma redução na conversão, ocorre a redução na conversão alimentícia, pero é muito caro. A resposta é baixa. Você tem que aumentar muita energia para baixar um ponto na conversão alimentícia. Então, isso é muito caro. Então, um ponto muito importante. Primeiro, para reforçar este tema, os pollos respondem muito pouco à energia nas primeiras semanas de vida. Segundo ponto importante, ele responde um pouco mais à energia depois de 25 dias de idade, pero muitas vezes não paga a conta. Como os custos dos grãos aumentaram nos últimos anos, a grande maioria das companhias vem reduzindo os níveis de energia em las dietas. E a performance dos pollos estão excelentes. Por quê? Em especial o pollo Kobe, ele tem uma voracidade. Então, ele come. Então, as pessoas, os clientes perguntam: se eu reduzir a energia, eu vou ter problemas na ganância de peso? Não, normalmente não, porque com relação ao pollo Kobe, como ele é muito voraz, ele tem muita hambre, ele vai compensar esta deficiência de energia e vai comer mais. Então, se você baixar a energia, você poderá ter um problema de uma certa perda de conversão alimentícia, mas não na ganância de peso. Agora, falando de aminoácidos. Os aminoácidos são muito importantes. O pollo é muito sensível aos aminoácidos hoje. Porque como estamos pressionando muito pela ganância de peso, estamos pressionando muito a seleção genética para o rendimento de carcaça, esses pollos são muito... Você sabe que ganância de peso são tecido muscular. Carcaça, pechuga, são tecido muscular. Então, eles são muito sensíveis aos aminoácidos, em especial a lisina. Porque a lisina é o aminoácido mais importante em o tecido muscular. Então, quando falamos em aminoácidos, falamos em lisina. Aumentando a lisina, melhora lá ganância de peso, a conversão alimentícia, reduz a conversão alimentícia e melhora o rendimento de canal. Claro que falamos em lisina como proteína ideal, relacionando os outros aminoácidos com a lisina. Isso é muito importante também. Então, solamente para... Hablando deste tema, os pollos respondem pouco à energia e respondem muito aos aminoácidos hoje, em este momento, os pollos modernos. Qué bueno. Pues bueno, Víctor, es muy interesante porque como tú bien lo comentabas anteriormente, el nutriente que más costo tiene en este momento es la energía. Afortunadamente para nosotros, pues el pollo se está volviendo, el caso de Cobb, un animal mucho menos dependiente de los valores de energía, y obviamente eso va a impactar en el costo. Sin embargo, de acuerdo a como tú ves la tendencia a nivel mundial y con la, digamos, con todo el contexto que tenemos a nivel mundial en el tema económico y de orden social, ¿tú crees que las fuentes de energía y proteína para las dietas avícolas se van a reducir en los próximos años? ¿Y eso cómo impactaría especialmente a Cobb? ¿Tiene alguna diferencia respecto a las otras líneas genéticas respecto al costo de producción de 1 kilo de carne de pollo Cobb? Bien, yo no acredito, es muy difícil hacer una proyección de los costos de los granos, pero una cosa yo puedo decir, los costos dos granos não vão bajar mucho más como teníamos há muitos anos atrás. ¿Por quê? Isso é simples. Nós temos uma demanda grande de granos e a produção não está aumentando assim, numa proporção tão grande.
Não há um superávit, um excesso de produção de grãos. Então, os grãos vão seguir caros. Com relação à energia, quando o custo do óleo, do petróleo, reduz, o custo do maíz reduz, porque não ocorre uma redução de produção de etanol com este maíz. Pero o custo do óleo está caro e ele não deverá baixar nos próximos meses, o próximo ano. Então, o custo dos grãos seguem altos. Há uma coisa boa em todo, e as fontes de proteína é o mesmo, porque as fontes de proteína, a principal fonte de proteína é soja. E soja, quem é os produtores de soja no mundo? Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolívia. Esses são os principais produtores. E aí uma produção também não está aumentando muito essa produção. Então, também a fonte de proteína segue com valores altos. O que é a coisa boa? A coisa boa é que a pressão de seleção genética faz com que esses polhos tenham a capacidade de ter bom performance com níveis mais baixos nessas dietas de energia, níveis mais baixos, um pouco de aminoácidos, como eu disse para vocês. Eles compensam isso comendo, então a ganância de peso é boa. Para vocês terem uma ideia, há muitos anos que nós utilizamos a mesma dieta em nosso programa de seleção. Por quê? Porque o objetivo disto é que não cambie no programa de seleção. Então, esses polhos estão acostumados com dietas mais econômicas, com dietas com níveis mais baixos. Então, o pollo Kobe em especial, ele tem uma capacidade de produzir, ele tem uma performance boa com dietas econômicas. Claro, ele responde com dietas com níveis mais elevados também. Pero como os custos estão elevados, nós outros temos que focar muito em dietas, em tentar cada um ser uma prova na própria companhia, bajando um pouco a energia, bajando um pouco o aminoácido, para tentar reduzir os custos das dietas. Se você mirar lá nossa nova recomendação de Kobe, nós outros bajamos os níveis de energia das dietas e nós outros aumentamos um pouco os níveis dos aminoácidos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o pollo responde muito mais a aminoácidos e muito menos a energia. Excelente, Víctor, muchas gracias. Bueno, pienso que nos has ilustrado muy bien acerca tanto de los niveles de energía y la respuesta de los animales a ellos, como a los niveles de proteína. Pero me gustaría que de pronto nos hablaras un poco más acerca de los minerales. ¿Qué puedes comentarnos acerca del calcio y el fósforo disponibles en las dietas para nuestro pollo de engorde o para la dieta de pollos de engorde genéticamente desarrollados en la actualidad? Diego, há muitos anos que nós estamos trabalhando em esses minerais, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro. Por quê? Em especial cálcio e fósforo. Porque há uma coisa importante. Durante a fase de incubação, o embrião utiliza a grande fonte de energia desse embrião são as graxas. E ele utiliza esses fosfolipídios, todo isso como uma fonte de energia para esse embrião. Hasta 18 dias, mais ou menos. Então, durante na yema deste embrião, normalmente nós outros temos os níveis de fósforo mais baixos e os níveis de cálcio mais altos. Normalmente, nessa yema, ele tem menos fósforo e mais cálcio. Então, a pergunta é, quando o embrião nasce, ele necessita o pintinho, com um dia de idade, ele tem uma reserva de fósforo, nessa yema e de cálcio também. E nesta fase inicial, o fósforo é muito importante. Por que o fósforo é importante? Porque o fósforo, recuerda que ele faz parte da composição do ATP. E isso no metabolismo de energia é muito importante. Então, o fósforo é muito importante como uma fonte de energia. E esta fase inicial de vida de um pollo de engorde, a prioridade é desenvolver no tecido muscular, é o músculo. Então, ele vai direcionar esse fósforo para desenvolver o tecido muscular. E muitas vezes podemos ter alguma pequena deficiência com relação à calcificação óssea, porque ele vai direcionar este fósforo para a síntese de tecido muscular. Então, a primeira pergunta, um ponto importante: como podemos evaluar isso? Como está a qualidade de calcificação? Muitas companhias evaluam, muitas pessoas, as cenizas, a matéria mineral
em la tibia desses polhos com 21 dias de idade, um pouco mais. O mais importante para avaliar a qualidade da estrutura óssea são entre 7 e 10 dias de idade. Então, este é um momento importante para você avaliar a qualidade óssea. Bien, se você mirar esta nova recomendação de fósforo na fase pré-iniciador, ou hasta 10 dias de idade, nós aumentamos os níveis de fósforo. Hoje, nosso nível de fósforo disponível está cerca de 0,6%. E nós mantuvemos os mesmos níveis de cálcio, com 0,9%, entre 0,9% e 1%. Então, aí você vai perguntar, puxa, mas a relação de cálcio e fósforo está diferente, está com uma relação quase de 1,5 e não 2:1. Quando nós definimos a relação de cálcio e fósforo, normalmente utilizamos a composição dos huesos para estabelecer esta relação cálcio e fósforo. E nós sabemos que hoje a performance dos polhos de engorda é maior, depende mais deste fósforo do que desta própria relação de 2:1. Então, é muito importante mirar. Há uma grande oportunidade para melhorar a estrutura óssea, aumentando esses níveis e a performance desses polhos de engorde, aumentando esses níveis de fósforo hasta 10 dias de idade, 7 ou 10 dias de idade. Seguimos trabalhando com as recomendações, novas recomendações de cálcio e fósforo para os polhos. Temos mais investigações. Um outro ponto importante: hoje esses polhos têm uma velocidade de crescimento muito grande. Como eles têm uma velocidade de crescimento muito grande, há um aumento na deposição de tecido deste músculo. E aí o potássio é muito importante no tecido muscular. Então, nós muitas vezes miramos polhos que morrem, têm a morte súbita, como dizemos, e esta mortalidade muitas vezes está relacionada com um mau funcionamento da atividade cardíaca desse polho. E o potássio é muito importante intracelular nesta atividade cardíaca. Então, as companhias que utilizam dietas vegetáveis, não há problema, porque há um nível de potássio quando utilizam soja, esses níveis de potássio nas dietas são altos. Muitas companhias utilizam uma grande inclusão de produtos de origem animal, harina de carne, harina de plumas, harina de pescados, e aí o nível de potássio pode baixar muito, em especial nas dietas de crescimento e finalizador. Então, é importante mirar os níveis de potássio em essas dietas, porque se você ajustar os níveis de potássio, ajustar o equilíbrio ácido básico da dieta, sódio mais potássio menos cloro, você poderá melhorar a performance das aves e reduzir a mortalidade devido a esses problemas metabólicos também. No, pues Víctor, te agradezco muchísimo porque realmente pienso que nos has ilustrado de una manera muy clara qué tenemos que esperar, qué podemos esperar de la evolución del pollo de engorde, y es una actualización muy interesante respecto a lo que podemos ver a nivel de campo con el comportamiento de los animales y su respuesta a la nutrición. De esta manera pues terminamos nuestro 6º episodio de la temporada de pollo de engorde. Muchas gracias, Víctor, de nuevo por haber aceptado la invitación, por compartir tus conocimientos, y pues no me resta sino solamente agradecerte. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Siempre es un placer estar con ustedes. Y si usted tiene alguna duda, puede consultar a nuestros amigos de COBE que trabajan en equipo técnico o puede nos consultar directamente. Siempre un placer poder estar muy cerca de ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Víctor, de nuevo. Y amigos, pues por supuesto me gustaría agradecer a todos ustedes y a todas las personas que han estado siguiendo el Copcast. Es un lugar para que compartamos nuestra experiencia y respondamos cualquier pregunta sobre el mundo avícola. Y si tienen alguna duda, pues no duden en consultarla a través de nuestras redes sociales, que con seguridad les responderemos. Y para el próximo episodio de esta temporada vamos a hablar sobre cómo elegir el equipo para nuestra granja. Y por favor, no olviden escuchar las otras temporadas, reproductoras y planta de incubación. Agradecemos a los oyentes y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cena avícola.
La ración es muy importante para que las aves no tengan hambre, brindándoles alimento nutritivo que cubra las necesidades de energía, vitaminas y minerales de las aves a medida que crecen y se desarrollan. Evitar que las aves sufran estrés proporcionándoles alimento fácilmente disponible, densidad de aves correcta por bandeja o por cinta de ración y accesible, altura correcta del comedero. Promover una buena sanidad y un buen desempeño con un suministro abundante de ración para consumo ad libitum, es decir, que los pollos de engorde tengan siempre libre acceso a la ración, de forma que se puedan evitar rasguños y las lesiones al acceder a la ración. Escuchaste Cobcast, el podcast de la cadena avícola.